E aí, né, turma? Boa noite. Agora acho que já demos o tempinho de tolerância aí de 10 minutinhos. O Getúlio conseguiu chegar. Passar só uma confirmação de informação, na verdade, né? Lembrando que semana que vem, dia 22 de setembro, teremos aula nesse horário de 19 às 21, né? Com a Natália. Ela falará sobre políticas públicas sobre drogas e legislação em redes. E o link será outro, tá? De Zoom. Eu vou pedir, vou mandar um e-mail para vocês com a confirmação do link. Eu vou pedir para a Luciana também mandar para vocês uma mensagem com o link. E lembrando que serão 2 dias de aula, será dia 22 do 9 e dia 29 do 9. Mas o link será o mesmo da aula dela, que nem o do Getúlio. Foi o mesmo link para essas duas aulas. Tá bom? Então, só confirmando essa informação, teremos hoje a lista de presença depois do intervalo, se o Getúlio quiser dar um intervalo. E aí, Getúlio, pessoal, já estou por fica à aqui já. vontade, hein? Bola Tá para bom. Deixa eu você. só. Beleza, deixa eu só abrir um. Talvez, pessoal, às vezes eu vou estar olhando para o lado. É porque os dois monitores aqui, agora eu estou na minha casa. Como eu uso dois monitores, é, isso pode dar essa impressão, mas é porque eu estou olhando o material aqui do lado, tá bom? Rapidinho, rapidinho. Vocês conseguiram ver a aula síncrona? Hein? Acho que já subiu a aula síncrona, né? Já foi, já está disponível lá no Moodle já. Vocês conseguiram ver lá a aula síncrona, pessoal? Me diz aí, tô ouvindo vocês. Não, sim, tá certo. Beleza. Vamos lá. Pessoal, boa noite. A gente vai fazer a mesma dinâmica da aula passada, no sentido da gente passar pelo glossário, né? Nós paramos na letra D, né? E continuaremos. Porém, assim também como fiz na aula passada, eu falei alguns temas relativos, aprofundei alguns temas relativos à aula assíncrona, né? Primeira, que eu não sei se vocês já tiveram acesso. E assim também o farei hoje, porque dessa forma a gente fixa conteúdos, né? Eu acho que isso é muito importante, fixar conteúdos. E hoje, antes da gente passar para o glossário, nós vamos falar um pouco sobre a classificação das drogas, né? E peraí, deixa eu abrir aqui meu modo de visualização em galeria. Isso. Um pouco sobre a classificação das drogas, porque isso às vezes gera alguns desentendimentos, e é importante a gente ter algum nível de aprofundamento sobre isso, né? Porém, ainda antes disso, deixa eu ver se eu tenho isso aqui rapidinho. Só um pouquinho aí, galera. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e nós vamos fazer o seguinte. Aqui, peraí. Antes da gente continuar, e assim, antes da gente entrar na classificação das drogas, que vai falar um pouco sobre algumas questões até mais físico-químicas, eu quero, antes de tudo, passar esse pequeno vídeo. Esse vídeo também está na aula síncrona.
Então aqui não trata-se de aprofundar, é apenas para ter um ponto de evocação de conteúdo. Então, é um vídeo rápido de 4 minutos. Então é importante que todas e todos vocês tenham agora um acesso que vocês consigam ver vídeo e ouvir som. Eu não sei como é que está o acesso de vocês aí para poder falar disso. Então, a gente vai ver esse vídeo e iniciar antes de falar da classificação das drogas. Nós vamos debater rapidamente esse vídeo. E aí, por que que eu estou falando que eu acho importante repassar, por exemplo, um conteúdo que está na aula síncrona? Para ouvir vocês. Então, nós vamos fazer esse exercício de ver esse vídeo. Eu quero que vocês prestem muita atenção e depois vocês vão falar sobre isso. Todo, né? Eu vou, isso é aquela mesma coisa. Vocês estão abertos a quem puder falar, falar. Mas se ninguém falar, eu vou perguntar, um a um, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Aguenta aí um tempinho aí. Beleza, então deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Compartilhar aqui. Estão vendo a minha tela? Apareceu uma tela vermelha aí para vocês? Sim, Ok. Todo mundo a posto? Tá. Esse vídeo de 4 minutos está na aula síncrona também. Só que, como eu disse lá, ele compõe a aula síncrona é uma aula muito solitária, né? Então ele compõe um discurso. Aqui vocês 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 debaterão comigo isso antes de a gente falar de qualquer aspecto químico das drogas. Então vamos lá. 3, 2, 1. Prestem bastante atenção. What causes, say, heroin addiction? This is a really stupid question, right? It's obvious. We all know it. Heroin causes heroin addiction. Here's how it works. If you use heroin for 20 days, by day 21, your body would physically crave the drug ferociously because there are chemical hooks in the drug. That's what addiction means. But there's a catch. Almost everything we think we know about addiction is wrong. If you, for example, break your hip, you'll be taken to a hospital and you'll be given loads of diamorphine for weeks or even months. Diamorphine is heroin. It's in fact much stronger heroin than any addict can get on the street because it's not contaminated by all the stuff drug dealers dilute it with. There are people near you being given loads of deluxe heroin in hospitals right now. So at least some of them should become addicts. But this has been closely studied. It doesn't happen. Your grandmother wasn't turned into a junkie by her hip replacement. Why is that? Our current theory of addiction comes in part from a series of experiments that were carried out earlier in the 20th century. The experiment is simple. You take a rat and put it in a cage with 2 water bottles. One is just water, the other is water laced with heroin or cocaine. Almost every time you run this experiment, the rat will become obsessed with the drugged water and keep coming back for more and more until it kills itself. But in the 1970s, Bruce Alexander, a professor of psychology, noticed something odd about this experiment. The rat is put in the cage all alone. It has nothing to do but take the drugs. What would happen, he wondered, if we tried this differently? So he built Rat Park, which is basically heaven for rats. It's a lush cage where the rats would have colored balls, tunnels to scamper down, plenty of friends to play with, and they could have loads of sex. Everything a rat about town could want. And they would have the drugged water and the normal water bottles. But here's the fascinating thing. In Rat Park, rats hardly ever use the drugged water. None of them ever use it compulsively. None of them ever overdose. But maybe this is a quirk of rats, right? Well, helpfully, there was a human experiment along the same lines, the Vietnam War. 20% of American troops in Vietnam were using a lot of heroin. People back home were really panicked because they thought there would be hundreds of thousands of junkies on the streets of the United States when the war was over. But a study followed the soldiers home and found something striking. They didn't go to rehab. They didn't even go into withdrawal. 95% of them just stopped after they got home. If you believe the old theory of addiction, that makes no sense.
But if you believe Professor Alexander's theory, it makes perfect sense. Because if you're put into a horrific jungle in a foreign country where you don't want to be, and you could be forced to kill or die at any moment, doing heroin is a great way to spend your time. But if you go back to your nice home with your friends and your family, it's the equivalent of being taken out of that first cage and put into a human rat park. It's not the chemicals, it's your cage. We need to think about addiction differently. Human beings have an innate need to bond and connect. When we are happy and healthy, we will bond with the people around us. But when we can't, because we're traumatized, isolated, or beaten down by life, we will bond with something that gives us some sense of relief. It might be endlessly checking a smartphone, it might be pornography, video games, Reddit, gambling, or it might be cocaine. But we will bond with something because that is our human nature. The path out of unhealthy bonds is to form healthy bonds, to be connected to people you want to be present with. Addiction is just one symptom of the crisis of disconnection that's happening all around us. We all feel it. Since the 1950s, the average number of close friends an American has been steadily declining. At the same time, the amount of floor space in their homes has been steadily increasing. To choose floor space over friends, to choose stuff over connection. The war on drugs we've been fighting for almost a century now has made everything worse. Instead of helping people heal and getting their life together, we have cast them out from society. We have made it harder for them to get jobs and become stable. We take benefits and support away from them if we catch them with drugs. We throw them in prison cells, which are literally cages. We put people who are not well in a situation that makes them feel worse and hate them for not recovering. For too long, we've talked only about individual recovery from addiction. But we need now to talk about social recovery, because something has gone wrong with us as a group. We have to build a society that looks a lot more like Rat Park and a lot less like those isolated cages. We are going to have to change the unnatural way we live and rediscover each other. The opposite of addiction is not sobriety. The opposite of addiction is connection. This video is a collaboration with Johan Hari, the author of the book Chasing the Scream, The First and Last Days of the War on Drugs. He was very kind to work with us on this video to spread the word. We recommend that you give the book a try. Our videos are made thanks to your support on patreon.com. If Opa, gente, deixa eu cancelar aqui o. Interrompeu o queixo. Aí. Conseguiram acompanhar o vídeo, pessoal? Conseguiram? Peraí, rapidinho. Peraí. O que foi? O que foi esse barulho? O quê? Ele não pode falar. Peraí. Davi, será que precisa falar com você aí? Desculpa, gente. Desculpa, gente. Filhos. Meu filho acabou de passar por uma cirurgia, aí ele estava tomando banho, e aí meu outro filho bateu na porta, porque a mãe tá comprando uns remédios na farmácia, um negócio, e eu fiquei preocupado, ouvi um barulho, achei que tinha alguém com problemas. Mas graças a Deus não, era só porque ela precisava perguntar um negócio aí. É, então vamos lá, vamos voltar ao vídeo, né? O que vocês conseguiram captar, assim, antes que eu traga mais, que tem vários panos de fundos, né? Sobre esse vídeo, sobre os estudos do Bruce Alexander, do Johan Hari, né, que é a referência desse texto, um pensador da questão também das drogas importantes, puderem procurar como referência, uma referência atual, viva, né? É, os trabalhos do Norman Zinberg e outros autores. Mas antes de a gente pensar essa questão mais técnica, eu queria que vocês me trouxessem um feedback do que vocês acharam desse vídeo. Primeiro, assim, só para temperar esse feedback. A heroína e os opioides, né? Inclusive fala-se muito da epidemia de opioides nesse momento nos Estados Unidos, são considerados e classificados foram e são classificados durante anos como as substâncias mais adictivas da humanidade, ou seja, as mais causadoras de dependência, né? Substâncias que, uma vez que você as consome, a chance de você desenvolver dependência é alta.
E engraçado que o estudo do Norman Zimmer e do Bruce Alexander está questionando justamente a dependência na droga mais adictiva da história da humanidade. Não sei se vocês perceberam isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acharam do vídeo, o que vocês conseguiram captar. Primeiro, né, professor, tá me ouvindo? Ô, quem tá falando? Tatiana, Eita, Tiana, fala comigo. boa noite. Primeiro, essa visão reducionista, né, que insiste em ser propagada que o ser humano se resume ao uso da substância, né? Que Uhum, tudo, o problema de todo mundo é a droga, né? Então, uhum, ali seja, isso cai por terra. Se uhum, todo o problema fosse a droga, então nem os ratos, nem o outro experimento teriam parado de usar quando você tem a questão da conexão e o parque lá, né? Que é tudo que a gente precisa para ter uma vida saudável. Então, a primeira coisa é isso, né? Quem dera que uhum, o problema fosse substância. Então, você elimina a substância e o problema acaba. E isso uhum, não vai acontecer, obviamente, porque existem inúmeras substâncias lícitas, inclusive, que também poderiam causar estragos na vida das pessoas. Eu acho que, para mim, o primeiro ponto é esse. uhum. Esse é um ponto interessante. Para a gente da psicologia, isso abre muitas janelas, né? Tem muitas questões de pesquisa do campo da psicologia que emergem desse questionamento. Mas ainda mantendo no campo das drogas, você colocou uma questão, né? Que existe uma visão reducionista que delega à substância toda a questão, né? Então aí tem uma pergunta que a gente pode fazer: qual é o papel da substância? De anestesiar, na minha Hum, opinião, pessoal, de anestesiar. Pode ser tanto na maior parte das vezes, faz o papel de se colocar no lugar de algo que falta, na maior parte das vezes. Mas, assim, por exemplo, essa solidão que tem se registrado nos últimos tempos, das pessoas com menos conexões, né? Com outras pessoas, com outras fontes de prazer. Então, eu sinto que a substância ela vai assumir um papel aí de ser essa conexão que falta. É igual o vídeo falou. É basicamente isso, mas óbvio que não tão simples assim, porque se fosse assim, a pessoa arrumava um amigo, criava uma conexão e parava de usar. Mas, né? Mas uma visão simplista da coisa seria nesse lugar da falta. sim. Eu acho que assim, ó, tem uma coisa que o texto não explora, que o vídeo não explora, e outra coisa, tem uma questão de referencial também, né? É um referencial de psicologia americana, então tem alguns aspectos, por mais que progressista o texto, Uhum. ele ainda não chega em algumas discussões. Por exemplo, no início do vídeo, você vê que é, ela faz a pergunta, né? Se sua avó quebrar o fêmur, né, ou quebrar um osso, ela vai ser internada e vai tomar doses altíssimas de dimorfina, que no caso é um nome técnico para heroína. Por que que ela não sai do hospital dependente? Essa pergunta ajuda também a pensar todas essas questões, né? Então, eu vou devolver essa pergunta para vocês. Por que que vocês acham que ela não sai dependente de lá? Eu acho, Getúlio, que o uso de droga ele é multifatorial. Então, é o contexto que você está, né? Uma idosa, ela tem uma outra relação, né? É uma relação de amenizar a dor física, né? E a gente vê na nossa prática que muitas vezes a droga ela é utilizada para matar, né? Assim, amenizar as violências, é, a falta de acesso, a pobreza muitas vezes. Então, a gente não tem uma certeza, assim, mas a gente entende que não é apenas uma coisa, né? São inúmeros fatores que colocam a substância no lugar central da vida daquele sujeito e que toda essa vida, né, que deveria ser como, né, Parque dos Ratos, não é o ideal, assim, né? A gente vê que dentro de um contexto social, as pessoas elas têm ali o mínimo para sobreviver, muitas vezes estão em situação de rua,
ou passando, né, violências, um histórico, né, de violência, uma vida de violência. E a droga ela vem, né, para trazer aí um alívio. Eu fiquei aqui pensando assim, né, o quanto que existir é difícil, né? Existir sóbrio nessa sociedade é difícil. Eu acho que essa é a minha reflexão, assim. Entendi, entendi. Você falou uma coisa que a senhorinha tem uma outra perspectiva, né, com aquilo dali, foi o que você trouxe. Então a gente parte do princípio que, né, não é só a ideia, como a própria Tatiana, perdão, não é só ter conexões, né? Você falou a palavra de perspectiva, né? Alguém pensa mais alguma coisa sobre isso? Porque eu acho que tão emblemático quanto os veteranos de guerra é o primeiro questionamento. Por quê? Porque, por exemplo, quem já eu já fiz uma cirurgia que ela tinha logo envolvia muita dor, então eu mesmo tomei um monte dessas opioides aí. Por que que eu não saí do hospital viciado neles? Né? Na cirurgia que eu fiz eu tomei fentanil, inclusive. Por que que eu não saí doido atrás de fentanil? Por que não? Assim, Getúlio, eu penso que tem uma, pelo menos assim, eu sou leiga, né? Não tenho tanto entendimento, mas eu imagino que é uma manifestação da doença ou não. Talvez exista essa diferença, né? Da pessoa fazer o uso continuado depois e outras não, né? Algumas pessoas conseguem beber, por exemplo, socialmente, ou fazer uso de drogas, né? Não deixa eu, conseguem. deixa eu só falar aqui rapidinho. Lene, eu não sei quem é Lene. Lene, você está ativando o microfone e aí fica uma conversa e atrapalha aqui. Eu acabei de cancelar o som. Fica atento, tá bom? Pode continuar, Giovana, por favor. E eu acho que outro aspecto é que eu não sei se eu estou errada, mas assim, me parece que algumas pessoas, principalmente em relação, por exemplo, aos militares que voltam da guerra, né? Pelo menos o que eu ouço assim um pouco e vejo algumas coisas é que eles muitos desenvolvem sim a dependência, né, do álcool, de uso de outras substâncias. Não sei, eu fiquei meio incomodada com essa, acho que é muito mais abrangente. Porque se fosse simples, né, que a gente vivesse numa uma sociedade mais ideal, a gente conseguiria não fazer o uso problemático, né, da substância. E aí isso me parece um pouco romântico demais, assim. Sabe, eu fiquei um pouco incomodada com esse aspecto. Então, assim, eu acho que militares voltam de situações traumáticas e fazem sim uso de substância. Eu não sei, não tenho base para falar isso, né? Não tenho argumento, assim, mas tenho a sensação de que sim. E tenho a sensação de que muitas pessoas que são que têm dores crônicas e tal, elas fazem muito abuso de remédio. A gente vive uma sociedade que usa muito medicação. Então eu questiono um pouco assim o vídeo ousadia minha questionar o vídeo, assim, mas eu tô dizendo no aspecto que me faz refletir se é tão ideal, assim, essa condição. Se a gente tivesse uma condição de uma sociedade ideal, se a gente não faria uso problemático de substâncias. É isso. Tá, eu acho assim, se eu sugiro, eu não acho que tenha problema em você questionar o vídeo. O que eu acho é que você está pontuando uma situação que não é a mesma que o vídeo. Então, há duas coisas. A primeira, quando ele pega o caso da senhorinha, ele não tá desconsiderando que haja um- uma quantidade imensa de pessoas viciadas em medicamentos para dor, calmante e tal. Ele está dizendo que muito mais pessoas entram em contato com essa substância e não desenvolvem dependência. Isso é, assim, quem é da minha idade, por exemplo, ou mais, tomou provavelmente o Dimetap quando criança, né? Acho que, não sei quem, não sei se vocês conhecem o Dimetap. O Dimetap era um xarope para tosse que tinha quando a gente era novo. Depois ele até foi vendido com o nome codeína, né? Era um xarope de codeína, sim. Então eu não fiquei viciado na codeína, né?
apesar de ser uma substância altamente adictiva. Tipo, eu não saí do hospital louco por fentanil, como pressupõe que seria dependência. Então, a primeira coisa é, uma coisa é você falar que as pessoas estão viciadas em remédios, né? Inclusive, na continuidade dos estudos do Johan Hari, do Bruce Alexander, eles vão pontuar isso. Outra coisa é a situação experimental que eles trouxeram. Se a heroína é tão dependente, ela é tão causadora de dependência, por que que muitas pessoas que passam por tratamentos com heroína não desenvolvem dependência? Isso é uma pergunta simples, não é? A pergunta não é qual o motivo de a gente ter tanta gente usando heroína? Não é essa, né? Ou que a gente usando morfina ou fentanil. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ele não está dizendo que os veteranos de guerra não desenvolvam dependência química. Ele está dizendo que, uma observação científica feita, ele não cita o nome, mas foi pelo psiquiatra Norman Zimmer, na década de 60 e 70, ele acompanhou especificamente os veteranos de guerra viciados em heroína lá do Vietnã. O que que aconteceu com esses caras quando eles chegaram nos Estados Unidos? Não é assim, se eles depois continuaram, se eles se tornaram dependentes de álcool, não é isso. É o que que aconteceu com o vício de heroína desses caras. O vício desapareceu sem tratamento. É só isso. Não é se esses caras depois, por conta da guerra, desenvolveram algum processo. Isso aí é Entendi. outra pergunta, que pode sim também estar presente, mas não é a pergunta dessa pesquisa. Então seria a doença? Tipo, Então, a gente ter aí que tá um ponto. Eu ia até te falar isso, quando você começou falando, eu ia pensar, falar assim, o vídeo talvez está questionando uma coisa anterior a isso, Uhum, tá? Ele está questionando uma coisa anterior a isso. A questão do vídeo é o que causa a dependência. Não é nem como ela é e tal, o que entendi. causa a dependência, o que que faz a dependência ocorrer. Ele está fazendo uma pergunta de senso comum dentro do campo científico, que é por que que duas pessoas com a mesma característica, utilizando a mesma droga, uma pode desenvolver ou não? Essa pergunta, ela tem um registro micro, que você vai observar as variáveis de cada pessoa, e você tem registro dos grandes grupos. Essa é a grande questão. Aí, é, vocês tocarem em alguns assuntos, assim, alguns deles que a gente precisa pensar sobre, né? O Bruce Alexander, que é esse canadense, esse psicólogo que faz o Red Park, ele continuou escrevendo sobre muitas coisas, né? Ele continuou escrevendo, tem uma citação dele que diz que o mito da dependência química causada pelas drogas, ele é muito parecido com o mito da possessão demoníaca da época das bruxas, porque em não tendo especificamente como dizer o que causa, a gente elenca um mal e dele emana todos os problemas. É, eu acho que a primeira coisa importante, e aí o Bruce Alexander usa esse conceito, por isso que não é simplesmente a conexão, e aí é possível dar uma complexificada nisso. A primeira coisa, eu acho que importante, é a noção de que, apesar da existência ela ser sem sentido, a existência não tem sentido, assim. Você não veio com nenhuma missão, você não veio com nada disso. Você nasceu, né? E está aí tentando viver. A vida em si não tem sentido. Mas nós somos viciados em dar sentido à vida. Então, e a gente não só isso, a gente media as nossas percepções pelo sentido. E aqui vem a coisa mais psicológica, que é difícil quem é leigo entender, mas vocês vão entender. O sentido que você dá para os acontecimentos, o sentido que emerge nos acontecimentos, ele é um operador para fora de você e para dentro de você. Então, o sentido que você dá para uma experiência, ele muda a sua percepção do mundo externo, mas ele muda como o seu corpo e mente reagem. Essa é uma primeira chave para poder entender por que que a senhorinha vai tomar um monte de morfina e não vai sair dependente química, pois aquela experiência que ela está tendo está sendo interpretada pelo seu sistema neuropsicológico de uma forma distinta, como um processo medicamentoso, como um processo que tem. Aí pode até utilizar a ideia da Carol que ela trouxe, como um processo que é pontual, ligado àquela dor, etc. Entende? Isso é uma coisa. Quando você fala, Giovana, é a expressão da doença ou e tal,
Aí eu já estou falando de um aspecto que é os aspectos do próprio do sujeito. Mas esse é uma dimensão. Aqui a gente está falando de uma perspectiva mais ampla. Então, a tiazinha que foi no médico, a senhora que foi no médico, tomou um monte de morfina, toda a experiência dela é atravessada pelo sentido: eu preciso tomar isso para me curar, eu preciso tomar isso para cuidar de mim. Isso posiciona tanto as percepções que ela tem a partir desse sentido, como o próprio corpo dela reage a isso. Aqui vem uma chave neuropsicológica fácil de vocês entenderem. Toda e qualquer dependência, neuropsicologicamente, ela vai passar pelo sistema de recompensa e pelo sistema dopaminérgico. Só que esse sistema, ele é meio que um filtro de experiência. Então, no final das contas, toda experiência, ela é meio que interpretada pelo seu cérebro e ele responde a essa experiência dando um sentido para ela. Então, mesmo uma droga como o álcool, que é depressora, precisar passar por esse circuito de dopamina e ser entendido como uma experiência agradável, como uma experiência não agradável, né? Tanto que não é incomum, né, que essa experiência de tomar essa heroína dentro do hospital ou a de morfina, ela não seja necessariamente agradável, mas ela cumpre o papel, ou ela não seja necessariamente de abuso. Aqui vem uma coisa, tem muitos antecessores psicológicos que é difícil a gente explicar em pouco tempo, mas quando a gente pensa o sujeito e a mente, nós temos que pensar numa relação dinâmica e aberta com o meio. Isso quer dizer que a gente não tem um dentro da cabeça e um lá de fora. Isso quer dizer que essas coisas elas vão interagindo. Então, quando você usa, e aí tem autores, tem um autor chamado Howard Becker, escreveu o livro Outsiders, é um livro muito bom sobre isso, que é as percepções do entorno, os sentidos no entorno do uso de uma substância, eles vão participar do efeito daquela substância. Aí vem a questão do Vietnã, você está pensando, tem até um grande pensador, Walter Benjamin, que ele dizia que a guerra moderna produziu humanos incapazes de dar sentido para a experiência. A experiência de guerra, não é passível de sentido, porque ela é a experiência da barbárie. Então, de fato, durante o processo, a angústia da falta de. Ali, ele só tateia a situação. Eu acho que a psicologia americana tem essa característica. Né? Então, é porque é muito agressivo o entorno e tal, certo, mas pensa um pouco nessa psique. A experiência de guerra, ela promove uma angústia, que é a angústia da devastação, da dissolução da capacidade psíquica do sujeito, da capacidade de dar sentido. Né? E isso é uma coisa, lembrem da minha aula primeira, isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, assim, sabe? E aí eu queria abrir uma janela para falar disso aqui. Eu tenho estado muito cansado com a cena atual que a gente tem, em que, por exemplo, frente ao genocídio do povo palestino, o que se tem é uma coisa mais e o Hamas, quando, quando não se pensa que existe uma guerra no qual já morreram mais de 60 mil pessoas. Se você pergunta, mas e o Hamas, você está querendo que aquela situação seja justificada em alguma medida? Então, existe algo para além da visão experimentalista que esse vídeo traz. É muito importante esse vídeo para quem ainda acha que a droga é o mal da humanidade e tal. Tem uma importante questão que é a iniquidade estrutural é o motor do problema das drogas, se você for pensar sociologicamente. Por quê? Você para pensar ali, né? Você tem a, a... Imagina o Vietnã, né? Os caras estão lá no Vietnã. O psiquiatra que acompanhou esses veteranos tem nome, ele se chama Norman Zinberg. Ele escreveu um livro seminal sobre a questão das drogas, que se chama Setting e Substance. Ou seja, sujeito aqui está entre aspas, que seria o setting é entorno, e substância é a droga, né?
para ele, o efeito de uma droga não pode ser visto somente com características da droga. Você precisa pensar as características do sujeito. Então, aí entra essas questões que você trouxe, Giovana. Maior ou menor propensão, aspecto genético, aspecto da história pessoal, né? Mas muito o entorno. O entorno, onde é que essa droga é usada, como é que é a história desse sujeito, quais são os determinantes sociológicos. E ele fez um estudo comparativo com os usos de heroína nos Estados Unidos e uso de heroína na Inglaterra, nessa mesma época, que ele aponta para essa questão do sentido. Ele percebeu que existia muito mais usuários muito mais, é um erro, né, de linguística, mas existia mais usuários disfuncionais de heroína nos Estados Unidos que na Inglaterra. E aí ele se perguntou por quê, né? E aí ele percebe que a sociedade americana tinha uma condenação moral muito maior da heroína e tratava a heroína muito mais como droga de abuso. A sociedade inglesa, além de não ter essa maior condenação, eles também tratavam a heroína mais como medicamento. Isso mudava um pouco o panorama sociocultural do uso dessa substância. Então, esses são aspectos que são extremamente importantes. E eu já aviso aos queridos amigos e amigas que se você não estiver conseguindo compreender completamente o que eu estou Nossa, falando, tira tudo dormindo lá. tem alguém que abre É. o Uhum. fone. Isso me atrapalha de um jeito a gente, amigos. Dá uma segurada no microfone aí. Abre quando for falar, mas é porque abre aí fica uma pessoa falando em volta. Vamos lá. É, eu peço que os amigos e amigas que porventura não estiverem entendendo o que eu estou falando, acena com a mãozinha e nós voltamos até entender. Pois a sua psique, provavelmente, se você não estiver entendendo, vai ter uma tendência a dizer que isso é um papo filosófico, é um papo esquerdista, e não tem nada a ver. Eu estou falando de aspectos experimentais e extremamente técnicos do uso de uma substância. Para vocês dizerem, para eu deixar da forma mais simples, quantas pessoas não estiveram bêbadas? Você estava bêbado de cair e de repente você tem uma descarga de adrenalina, você tem que levantar e fazer, parece que você ficou são na hora. É porque há uma compensação por um aspecto social dos neurotransmissores que estão dando conta do uso daquele álcool. Da mesma forma, por exemplo, eu já trabalhei com remoção psiquiátrica. Uma vez, fui fazer uma remoção de um lutador de jiu-jitsu em surto esquizofrênico de 120 quilos. Foi dado quase, se eu não me engano, 70 miligramas de Rivotril injetável, de clonazepam injetável. E o cara não desmaiou, teve que dar um armlock, teve que dar um mata-leão, meio que dar uma sufocada, desmaiar ele e amarrar. Nesse estado de coisas estão operando inúmeras variáveis, as quais, a saber, o peso dele, o treinamento, a tolerância à substância, isso aí só no biológico, só no set. Aí tem o setting, a extrema adrenalizada, ele estava extremamente adrenalizado, né? Que vem de uma sensação de que ele foi traído por quem teve que fazer a remoção, mas ele precisava fazer a remoção, ele era um esquizofrênico paranoide, a ponto de matar alguém. Então isso é um aspecto social. Aí tem, ele é de uma família rica, né? Que, né, está constituindo os sentidos ali de que isso nunca aconteceria com ele. Então percebe como eu não estou falando de aspectos filosóficos, eu estou falando, não, também, mas eu estou falando de aspectos técnicos científicos, né? Que dão conta de como se desenvolve o efeito. Não estou falando de dependência aqui, por isso que eu falei que antecede, Giovana. Eu estou falando do efeito. Eu estou falando do cara que vai lá fumar maconha e qual que vai dar na cabeça dele. E aí vai ter, quando a gente diz assim, olha, eu ouço muitas pessoas aqui, já vi pessoas aí daqui, que eu acho que estão aqui, algumas que eu conheço já falando isso. A gente tem que considerar que é muito diferente o cara usar maconha, o cara rico no apartamento usar maconha, o cara pobre usar maconha na rua. Você já parou pra pensar o quão diferente é, ou o que que é diferente? Porque muitas das vezes as pessoas bem intencionadas só estão pensando que no aspecto socioeconômico, puro, assim. Você tem que pensar que o efeito físico, psicológico é diferente. O menino na rua, com medo que a polícia pegue ele, vai concorrer dentro dele uma série de efeitos hormonais
e psicológicos que vão fazer com que aquela experiência tenha um caminho. O garoto num apartamento fumando maconha vão concorrer outras coisas. Aí eu perguntei o papel da substância. O papel da substância é importantíssimo. Não estou dizendo que ela não é importante. A substância ela vai ter um impacto e ela vai causar uma coisa. Inclusive, depende da dose e do tipo de substância. Tem substâncias que estão mais abertas à participação, à participação do mundo externo. Por exemplo, a maconha, os psicodélicos, eles dependem muito do ambiente externo, né? Mas também vai depender da dose, vai depender do tipo. Já o álcool também vai depender e a heroína também vai depender. Agora, aumentando a dose, aí você chega num estado em que às vezes o biológico se impõe, né? Se você uma certa dose de álcool, a bradicardia, o processo de rebaixamento respiratório, eles vão se impor. Então, que fique claro, hoje eu tenho tanto cuidado em dar essa aula, porque eu acho que os alunos precisam ter esse tipo de entendimento, mas tem que ter um risco deles irem para o extremo oposto, né? De uma certo tempo atrás, eu fui numa palestra, uma professora do Serviço Social da UFES, uma palestra para gente que é da área da saúde, que foi dizer que a substância não importa, não importa nada na dependência. Isso é uma completa sandice. Claro que importa. Se você já tratou alguém dependente de álcool, você sabe que importa. Então não é isso. É de reposicionar esses atores. Que você entenda esses vetores. Por que que é importante fazer essa introdução antes de eu falar o que eu vou falar agora, que eu vou falar um pouquinho dos efeitos de cada substância, muito rapidamente, para você entender que isso aqui é no limite da situação, não é definitivo daquela situação, né? Então, porque vocês possam desconstruir essa perspectiva, né? Então tá, vamos seguindo. E principalmente para que você não olhe para uma pessoa na rua, numa situação de rua, e tão rapidamente diga, olha, o cara tá assim por causa do crack. Não seja tão simplório na sua afirmação. Nem nego que não que possa ser em alguma medida, mas você não pode definir isso a partir só disso, né? E aí, para a gente só terminar essa introdução, que não é uma introdução aqui, já tem um debate muito quente, inclusive. O Bruce Alexander ele tem um texto sobre dependência química na era do livre comércio, em que ele estuda as mudanças societárias, as mudanças na sociedade da década de 60, 70 e 80 e, e o panorama da dependência química, utilizando um campo de saber parecido desse que está no vídeo. Ele usa para isso uma perspectiva de um psicanalista americano, o Eric Erickson, para o qual o desenvolvimento psicológico e o desenvolvimento social, psicossocial, eles vivem numa sintonia. Então, por exemplo, o desenvolvimento de um adolescente, da sua capacidade psíquica, do seu eu, do seu desenvolvimento das suas funções, ele acompanha uma apresentação do seu corpo socialmente para ganhar papéis, efetivar papéis, interagir com diferentes grupos. E às vezes isso é incapacitado. Ele, por exemplo, o Eric Erickson, mostra como que em situações de catástrofes ou de traumatismos muito agressivos, esse processo ele é prejudicado. Em sendo prejudicado, as pessoas podem se encontrar num estado profundo de que ele chamou de dislocation, ou deslocamento em que surge uma incapacidade do sujeito em dar sentido à própria vida. Aí agora eu vou resumir para quem não é, para quem é leigo. Tem outros processos, mas é isso. Seria uma incapacidade de dar sentido à vida. E com isso, uma condição de angústia se coloca para aquele sujeito, né? Que é a condição efetiva do traumatismo. Ele faz uma afirmação, Bruce Alexander, aí é uma afirmação dele, agora sim, falando da afirmação de um autor, que é uma interpretação, é uma leitura dele, e eu preciso dizer isso agora aqui. Ele diz que a sociedade de livre comércio, ou ainda a virada neoliberal, criou um estado de coisas em que nós somos mantidos em um estado de dislocation contínuo. Por quê? Porque nós não temos mais muito certeza das condições de nossa subsistência. Por exemplo,
quando você for pensar na década de 60 e 70, arranjar um bom emprego, passar num concurso, terminar uma faculdade, eram coisas que davam aos sujeitos uma sensação de estabilidade que ele presumia que duraria décadas, anos, até ele se aposentar. Essa não é mais a realidade, nem para as pessoas que nasceram nessa época, né? Para as pessoas que estão aposentadas agora, por exemplo, há um constante e contínua condição de não saber se isso vai se manter. Porque imagina, se você. Ó, um cálculo simples. Imagina que você tem uma aposentadoria no valor X, e isso começa a não ser corrigido com a inflação e a inflação galopa. Daqui 4, 5 anos, seu dinheiro não vale nada mais. Ou para nós que estamos numa idade produtiva, nada garante que uma profissão como a nossa vai desaparecer. Você tem que ficar fazendo curso o tempo todo, você tem que ficar se vendendo o tempo todo. Essa realidade, para o Bruce Alexander, é a nossa gaiola de ratinho, né? Que nos mantém numa condição constante de traumatismo e uma incapacidade estrutural de produzir sentido e conexão. Porque para o Eric Erikson, conexão e sentido andam juntas. Então, se para o Johan Hari, que é o autor do vídeo, do livro e do vídeo que a gente viu, o contrário da dependência, né? Perdão, o contrário da sobriedade é a desconexão, ou seja, é a desconexão que causa a dependência. Se você conectar com mais autores, você pode inserir a noção de sentido, porque o sentido humano é produzido em conexão. Isso é primordial na nossa experiência, por quê? Porque quando nós somos pequenininhos, a gente nasce completamente vulnerável e a experiência de cuidado humano nos transfere, entre outras coisas, o sentido, e essa marca ela fica na gente para o resto da vida. E essa incapacidade estrutural de dar sentido nos deixa propício à dependência de um modo geral. Aqui, menos porque é a substância que causa alívio, é porque a repetição de um padrão que em algum momento te deu alguma experiência de prazer, ela é experienciada antecipadamente como uma possibilidade de prazer. Não é nem porque, se vocês observarem, pessoas que já não sentem prazer nenhum com uma droga, mas continuam usando, é porque é algo que está antes a ela usar, e não efetivamente quando ela usa. Esse que é o pulo do gato, assim, de entender a dependência química. Agora, como isso vai se desenvolver é, enquanto doença, aí tem uma singularidade, que é de cada sujeito, que é de cada contexto, que aí vai depender da substância, né? O que que é a dependência química, o que que é a dependência psicológica, como que ela se relaciona. Por exemplo, quando a gente fala hoje de dependência química, a gente tem uma certa liberdade poética de usar, porque química aí seria como se fosse a substância. Então, quando a gente fala dependência química, está querendo dizer dependência a alguma substância, certo? Mas para a psicofarmacologia, dependência química é uma coisa, dependência psicológica é outra, e elas se interagem. Hoje a gente sabe que elas acontecem meio que juntas o tempo todo, mas nem todas vão causar dependência química, como a gente entende. Isso aí precisa que complexifica um pouco, mas não precisamos complexificar tanto. Mas basta que a gente entenda que a coisa não é tão linear e tão simples quanto nos fazem crer aqueles que podem, porventura, ter algum ganho em simplificar matéria tão delicada, né? Então, que fique claro. Dito isso, antes da gente fazer o nosso pequeno intervalo, se bem que eu fiz o intervalo 8 horas, vou fazer de novo, 8 horas, tá bom? 8h10 a gente volta. Aí eu já vou falar da classificação e de alguns verbetes do glossário. Rodolfo, você bota aquele contador, cara, deu 8 horas agora, vamos até as 8h10 a gente tá de volta. Tá por aí, Rodolfo? Tô sim, vou colocar aqui. Show. 10 minutinhos tá de volta.
Olá, gente. Vamos voltar. Essa primeira parte da aula foi muito bacana. Eu queria agradecer aí as contribuições, Giovana, Tatiana, Carol, todo mundo mais que esteve aqui presente. Queria pedir, se possível, que mais pessoas abrissem as câmeras, assim, é muito chato ficar dando aula para o nada, assim, né? Me ajudaria. E vamos lá. E lá vamos nós. Espera aí. Vamos lá, pessoal. Tem um outro tema que faz parte da minha aula síncrona, só que é o que eu disse, assim, eu às vezes vou remontar conteúdos que estão na aula síncrona, porque aqui eu tenho a possibilidade de debater com vocês e às vezes esmiuçar de um jeito diferente. Isso para mim é muito rico. E, e parece que não, mas a gente está passando por inúmeras temáticas, falando de autores e tal. De uma forma um pouco mais dinâmica, como foi hoje. Se vocês pensarem, eu falei grandes nomes aqui dessa questão. A gente falou um pouco sobre Bruce Alexander, falou sobre o Han Hari, falou um pouco sobre até o Howard Becker, com seu livro Outsiders, falamos um pouco dos estudos do Norman Zinberg na década de 60, 70 com os veteranos do Vietnã. Enfim, não é sem aprofundamento, é porque, né, é uma conversa. É mais importante que vocês peguem algumas chaves de leitura para a questão da dependência, para a questão do posicionamento dos sujeitos, né? Tem. Assim, o do Howard Becker chama Outsiders mesmo, mas aí é em português, Outsiders. Outsiders. Do Norman Zinberg, eu não sei se saiu em português. Deixa eu ver aqui. Eu tenho ele, o PDF que eu tenho todos são em original, então deixa eu ver aqui. Setting. Deixa eu ver se saiu em português. Rapidinho. Ah, eu não achei esse. Só achei em inglês mesmo. Eu nunca vi esse livro em português. Mas se quiserem procurar é isso, na verdade não é substância, é drug setting setting. Drug, droga, setting in setting. Se vocês quiserem procurar, eu nunca achei ele em português, mas às vezes tem, né? É, falei desse. O Bruce Alexander tem bastante coisa em português, mas artigo na internet, assim. Não sei se ele escreveu muitos livros, né? Ele tinha um depositário dele, inclusive, do laboratório dele, né, no Canadá, que é bacana também, né? E ele discutiu muito as mudanças societárias, a sociedade, dependência química, psicologia. É um cara bacana para procurar. Mas aqui, seguindo, gente, então a gente vai falar agora, eu vou falar um pouco agora sobre essa classificação, que é a classificação que vocês vão mais encontrar. E quem viu a aula assíncrona, eu falei dela, mas eu vou falar um cadinho mais aqui sobre alguns detalhes de algumas substâncias. De um modo geral, quando a gente vai pensar as substâncias, a gente distingue elas em três classificações básicas. As que são depressoras do sistema nervoso, as que são estimulantes e as que são perturbadoras, né? As substâncias depressoras do sistema nervoso são aquelas que têm a capacidade de reduzir, causar uma diminuição da atividade global do sistema nervoso central. Acontece que a gente está falando de uma variedade muito grande de substâncias que chegam até esse mesmo resultado. A gente tem, por exemplo, os analgésicos potentes, né, como opiáceos e opioides, no caso da morfina, dos que são variados do ópio. Aí você tem aqui no meio aqui os benzodiazepínicos e os barbitúricos, que já falei na aula anterior o que são, né? São substâncias calmantes, né? Hipnóticas.
Dentro da família dos barbitúricos estão o pentobarbital, fenobarbital, né? E dentro da família dos benzodiazepínicos estão esses que todo mundo usa, que são os da família dos PANs, diazepam, clonazepam, alprazolam, né? Que são os benzodiazepínicos. São substâncias, por sua característica, altamente adictivas, assim, né? Com alto potencial de causar dependência. É, E por fim, a gente tem o neurodepressor mais famoso e a droga mais famosa da humanidade é um neurodepressor, que é o álcool, né? Substância obtida a partir da fermentação, né? De fermentação de açúcares, a partir de leveduras, e que pode ter ainda se destilar. Você pode tomar, você tem as bebidas fermentadas, que geralmente ficam no intervalo de 5 a 15% de álcool. E você tem as bebidas destiladas, que é depois do processo de fermentação, você ainda destila e isola mais ainda aquele álcool. Aí tem substâncias muito mais fortes, a partir de 30, é, 30 graus, né, 30% até 45, que eu acho que é 42, 45, que é o nível máximo. Uma dose padrão que falam de álcool, né? O álcool ele tem um estudo à parte e tudo. Uma dose padrão de álcool, se eu não me engano, posso estar muito equivocado, 30 miligramas de álcool, que equivale a duas latinhas de cerveja, então 700 ml, né? 700 ml de uma bebida a cerca de 5%, duas taças de vinho, cada taça tem 150 ml, 300 ml a 15%, e duas doses de destilado. Se não me engano, cada dose tem 50 ml, 100 ml, então a 30 a 42%. Isso aqui é, obviamente, um intervalo aí, né, sem muita precisão, mas é mais ou menos essa que se chama de dose padrão, que é a dose que seu corpo em uma hora consegue sintetizar sem maiores problemas. A síntese do álcool, ou seja, o processo pelo qual seu corpo digere o álcool, pode ser extremamente danoso, né? Os seus subprodutos também são extremamente danosos. Quem já teve uma ressaca sabe do que eu estou falando. E o álcool, apesar de ser um neurodepressor, os neurodepressores têm qual característica? Ao reduzir a atividade do sistema nervoso central, causa um rebaixamento geral das funções. Esse rebaixamento tende à sonolência, a calma, redução da alerta, redução do funcionamento da memória, da atenção. Por isso, você não pode dirigir tomando um neurodepressor, né? Por isso, você não pode dirigir quando você toma clonazepam, por isso, você não pode dirigir quando você toma álcool, né? Só que o álcool ele tem características muito próprias. E aí costuma se observar três níveis de intoxicação por álcool. Quando a gente diz intoxicação, é o efeito mesmo da droga, né? Num nível mais baixo de intoxicação, o álcool ele causa uma certa desinibição, né? Uma diminuição da autocrítica e uma hilariedade, hilabilidade afetiva, ou seja, a pessoa ri, a pessoa chora, né? Etc. E um certo grau leve de incoordenação motora. Já começa um certo prejuízo para as funções sensoriais básicas. Esse é um nível baixo de intoxicação, né? Quando você passa para um nível médio de intoxicação, ou seja, uma maior concentração do uso de álcool, e aí lembrando que quando a gente fala de corpo humano, você fala sempre de concentração e fluxo, porque no corpo não é nada parado. Então não é, por exemplo, é o quanto você toma por tempo. Então se você toma, por exemplo, 300 ml de cerveja, que é a 4%, e 300 ml de cachaça de uma vez, que é a 40%, isso é uma diferença muito grande. Você vai bater uma concentração muito alta rápida com a cachaça. Mas você tem uma hora até a coisa, né, se ser sintetizada e tal. Então aí, por exemplo, tomei agora, vamos supor, tomei duas doses, que é a dose, né, 100 ml de cachaça. E a pessoa ficou tomando cerveja durante uma hora, pode ser que ela chegue a um estado mais alcoolizado que o meu, se eu tomei só aquelas duas doses, entendeu? Então, aí uma maior concentração, você vai para um nível médio de intoxicação, que a incoordenação motora é muito maior, chegando a uma certa incapacidade motora às vezes.
a fala fica pastosa, então sai aquela hilariedade, aquela divertimento e tal, e toma lugar uma fala pastosa, uma dificuldade de andar, né? Um aumento importante do tempo de resposta, os reflexos ficam muito mais lentos, né? O aumento da sonolência é seguido de certo prejuízo de capacidade de raciocínio e concentração. Por quê? As nossas funções psicológicas, elas têm um nível ótimo de funcionamento, que a gente diz na neuropsicologia. Esse nível ótimo é um nível de estimulação o qual mantém elas funcionando ali. Quando você aumenta, por exemplo, você estimula, você melhora, mas você melhora num nível que elas podem funcionar de forma equivocada. Quando você rebaixa, elas ficam muito piores. É por isso que você pode não lembrar do que você fez, né? É por isso que você pode tropeçar e cair, é por isso que você pode fazer um monte de coisa. No nível bem mais alto de intoxicação, surgem náuseas e vômitos, a diplopia ou visão dupla, ou seja, né, a pessoa vê duas coisas ali. Acentuação da incoordenação motora, que pode chegar a um nível agressivo de sonolência e coma, né? Não é incomum que o álcool leve ao coma alcoólico. E a depender da intoxicação e do cuidado dessa intoxicação, hipotermia e morte por parada respiratória, porque rebaixa demais, né? Esses são os efeitos do álcool, né? Outros depressores vão ter outros efeitos. Mas para a gente não se debruçar muito sobre isso durante muito tempo, basta que vocês entendam que os depressores eles têm essa capacidade de reduzir o funcionamento. Em reduzindo o funcionamento, ele bota seu cérebro em marcha lenta, né? Por que que ele vai viciar? Por dois motivos básicos. Quando você rebaixa, né, existe e se segue naturalmente ao efeito do rebaixamento uma calma, um acalmamento, uma redução da ansiedade, como efeito do rebaixamento. É por isso que se toma clonazepam para reduzir a ansiedade, porque ele rebaixa e aí o medo, né, o incômodo, a angústia, ele rebaixa também. Isso aí já é um primeiro movimento. Com isso, quando você não está sob efeito e você repete muito essa lógica, seu corpo tende a compensar e te deixar num estado de angústia e ansiedade quando você não está sob efeito. Esse é um primeiro canal. O segundo canal é que esse rebaixamento ele pode ser interpretado como algo prazeroso. Em sendo interpretado como algo prazeroso, o seu circuito dopaminérgico vai te ensinar neuropsicologicamente a querer mais esse estado. Esse é o duplo movimento da dependência por depressores. Por que que a dependência por depressores ela é a mais severa? Porque ela tem um aspecto psicológico importante, que é esse da circuito de recompensa, mas ela tem um aspecto físico muito importante. Porque seu corpo, na ausência da substância que ele é dependente, ele tende a compensar com mais do neurotransmissor que faz o efeito contrário. Então, imagina, você está com falta de álcool, ele pode jogar muita estimulação e causar estados físicos problemáticos, de modo que a pessoa só consegue voltar a um estado normal se usar aquela substância. Então, a dependência química de depressores, como ela é muito química, muitas aspas no que eu estou dizendo, ela exige cuidados que são de retirada lenta, substituição, né? Já falei disso em um outro momento. Ainda nessa, como eu disse, ainda no rol dessa substância, temos os barbitúricos e os benzodiazepínicos, substâncias calmantes utilizadas a longa data pela comunidade, pela sociedade, com alguns usos terapêuticos importantes, né? Quem já fez uma cirurgia, que dá graças a Deus a existirem benzodiazepínicos, que vão te acalmar no primeiro momento, ajudar na sedação, depois você vai tomar um sedativo. Tudo isso é neurodepressor. Opioides são substâncias que são extraídas do ópio, né? Isoladas e tem muitos usos terapêuticos também, morfina, heroína, né? E, e é isso. Isso aí são os depressores. Então, muito. Ah, tá. A gente ainda tem os solventes, né? E inalantes. Esqueci de falar deles também. Os solventes e inalantes são geralmente substâncias utilizadas na indústria, etc., que têm um efeito depressor. O problema é que os inalantes eles têm efeitos
muito próprios, por isso que eu falei, né? Estão no rol desses que fazem o rebaixamento, mas ele tem efeitos muito próprios, né? Dentro dos inalantes a gente tem, por exemplo, o clorofórmio, que foi usado para loló, né? Você tem os cola de sapateiro, benzina, né? São substâncias que são inaladas de modo a causar um efeito depressor, né? No outro lado, a gente tem as drogas estimulantes, né? As drogas estimulantes são aquelas que têm capacidade de aumentar a atividade do sistema nervoso central. Também a gente fala de um rol muito amplo de substâncias, mas digamos que existe uma maior identidade fisiológica com os estimulantes, né? Eles geralmente vão estar ligados ao circuito de noradrenalina e dopamina, vão causar um aumento das funções cognitivas, né? E uma redução da fatigabilidade e uma euforia muito grande. Nesse rol estão cocaína, crack, mas também tabaco, café, é, as anfetaminas, né, a Ritalina, que é sido muito utilizado, o Venvance. Na verdade, a Ritalina não é uma anfetamina, ela é um estimulante, né? Mas a Ritalina, o Venvance, né? É, enfim, substâncias que são do rol daquelas que têm a potência de aumentar e fomentar o funcionamento neurológico, né? Com isso, reduzem a fome, reduzem a resposta de sono, e fazem com que as funções cognitivas sejam estimuladas. Cada uma delas tem características muito próprias, né? Mas algumas vão causar mais euforia, mais perda de fome, né? Por esse motivo, muitas anfetaminas foram utilizadas como moderadores de apetite, né? Tem a sibutramina, não sei se vocês lembram da sibutramina. Mais antigamente tinha o Femproporex, né? Que também foi muito utilizado como arrebite, né, pelos caminhoneiros, uma substância muito usada para a redução da fome, né? Enfim, são substâncias com essa característica. Induz a uma tolerância muito forte, muito rápida, e ela tem uma síndrome. E a gente costuma se dizer no campo que não se sabe com certeza se ocorre uma verdadeira síndrome de abstinência. Eu falei disso na aula passada, no sentido que os estimulantes, você vai falar mais de uma dependência psicológica. Mas você tem uma síndrome de abstinência, até. Só que ela não é da mesma característica dos depressores, que é física, né? Ela tem, você observa né, um quadro depressivo, uma falta de energia, desânimo, perda de motivação, é mais por aí. Agora, a tolerância é muito forte. Então, a dependência dos estimulantes é uma dependência caracterizada tradicionalmente como uma dependência psicológica, né? Um estado de alteração dopaminérgica que você alcança que você quer repetir ao usar aquela substância, né? Aqui vem um detalhe técnico, é mais simples, é mais fácil você operar uma metodologia de abstinência total, quando for o caso, se for o interesse do paciente, de estimulantes, né, do que de depressores. E por fim, a gente tem as chamadas drogas perturbadoras do sistema nervoso central, drogas que não vão nem estimular nem reduzir, elas vão alterar qualitativamente, ou seja, seu cérebro vai passar a funcionar de forma não usual. As funções de percepção da realidade, de noção de espaço-tempo, a sua afetividade vão ser alteradas por essa substância. Nesse rol de substâncias estão a cannabis, a maconha, estão o LSD, a psilocibina, né, o MDMA, são substâncias que têm essa característica de alterar o funcionamento qualitativamente. A gente passou um tempo longo em que essas substâncias elas eram e são apenas consideradas como drogas de abuso, mas há um renascimento agora é, terapêutico, então muito se tem estudado o uso terapêutico dessas substâncias. Talvez o mais famoso é o da cannabis, para uma série de patologias, né? Mas também já se fala muito no uso da psilocibina, do MDMA, né? Do MDMA para transtorno de estresse pós-traumático, com
promissores achados, né? A psilocibina e o DMT, por exemplo, né? Que está presente no chá de ayahuasca, como forma de uso para depressão severa. Enfim, essas substâncias, elas quase todas lidam de alguma forma com a circuitagem da serotonina em suas diferentes locais, em suas diferentes formas, né? E estão ligadas a uma experiência onírica, né? Sentir como se estivesse num sonho, de mudança de sentimento, né? De alterações visuais, assim, que podem ser sentidos pelo usuário de forma muito agradável, mas muito assustadora a depender. As drogas psicodélicas ou perturbadoras, elas têm como característica básica estar muito ligada ao ambiente onde se é consumida, né? Então, porque por essa, como ela não estimula nem reduz, ela é como se ela abrisse canais para conexões mais profundas com as questões ambientais, e isso pode ser algo, né, extremamente relevante. Certo. Gente, vamos agora. Se alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram colocar. Getúlio, deixa eu te perguntar uma coisa, talvez não tenha a ver no contexto que a gente está falando, mas você falou Uhum. sobre os terapêuticos, né? Por exemplo, da maconha, de outras drogas nesse sentido. E existe uma questão, por exemplo, ética em relação a um indivíduo que faz uso problemático, né, de substância e a gente trabalhar com ele, né, um médico, enfim, um tratamento, trabalhar com ele, por exemplo, o uso de THC para algum tratamento ou o uso de, sei lá, de alguma substância assim. Existe uma questão ética nisso? Você vai falar disso ou não tem nada a ver? Não, é uma Só boa questão. Quando você diz agente quem? É agente genérico, assim, tipo qualquer profissional ou um médico receitar? que um Ah, médico, né? Seria. não, não. Olha só. Vamos lá. O processo de validação de uma terapêutica no campo médico envolve alguns testes que, corretamente, alguns autores vão dizer que são impossíveis de fazer com cannabis, com psilocibina, com MDMA, que é o teste duplo cego, testagem randômica, né? Por quê? Porque o sujeito precisa não saber efetivamente o que que ele consumiu. O que que é um teste duplo cego? Você tem um grupo controle e um grupo terapêutico, um grupo que você quer atingir. Você pega a quantidade de pílulas, divide entre placebo e pílula que tem a medicação. Só quem sabe quais são é quem controla o experimento, nem quem dá sabe. Depois você observa quem foi placebo e quem não foi, dentro do grupo de quem tem o problema e do grupo controle. Mas para isso as pessoas não podem saber, não é? Então se diz que é impossível fazer esse tipo de testagem no campo das drogas. Mas também é possível dizer que é impossível fazer isso, de certa maneira, em todo o campo psiquiátrico. Porque em todo o campo psiquiátrico meio que você saberia. Entende? Então, o processo de testar, vamos dizer assim, a cannabis não passou por esses tipos de protocolos de validação, né? E a gente realmente não pode abrir mão desse tipo de protocolo, porque senão a gente abre caminho para coisas como esse negacionismo de vacina aí, né? Gente gente, às vezes vocês param para pensar nisso, que a gente já teve líderes, vamos dizer assim, né? Porque para eu não me comprometer depois, que disseram que vacina causa AIDS. Eu olho e penso que assim, aquilo foi assim, foi em outro planeta. Eu fico pensando, isso foi em outro planeta que tinha que tomar cuidado de tomar vacina porque tinha gente pegando AIDS com vacina. Gente, a gente viveu isso mesmo, né? Então, por quê? Então a gente não pode abrir mão dos processos de validação terapêutica. Mas a gente tem esse dilema no campo da psiquiatria. Qual é a questão? Então, o uso da cannabis, nesse momento, ele foi aprovado muito mais por uma perspectiva de que o risco é baixo, isso aí divide opiniões, mas o risco é baixo,
Então, vamos dizer, quase todo uso é off-label, ou seja, é um uso mais. Você não tem um protocolo consolidado. Então, não há nenhum problema. Você vai dizer o seguinte: talvez algum uso do CBD e THC possa ser proveitoso na redução da ansiedade que esse paciente observa no processo de tratamento dele. Não tem problema nenhum, pode prescrever sim, né? Não tem problema ético em prescrever porque está liberado prescrever. Você precisa seguir os protocolos. E como todo uso é mais ou menos off-label nesse momento, ou seja, não é um uso que se possa dizer isso cura isso definitivamente, né? Então, sim, não tem nenhum problema ético, não. Você arranjar um médico prescritor que está ali, né, com toda a regulamentação necessária, nenhum problema, entendeu? E fora que algumas substâncias têm liberação para certos usos no Brasil, né? Quando você pega, por exemplo, o DMT, que é a substância contida nos chás de religiões de beberagem, como o Santo Daime, ayahuasca, barquinha, né? O DMT, ele é liberado no Brasil é, para uso religioso, né? Ou, por exemplo, tem a ketamina também, né? A ketamina, ela é um fármaco liberado no Brasil. Né? Em que medida começa a se surgir estudos do uso da ketamina para alguns casos de depressão, apesar de que a ketamina foi uma droga de abuso que muita gente usou. Mas agora está pensando, né? Ketamina também é utilizada como última escolha no caso para sedação em medicação, para sedação em cirurgias. Agora estão sugerindo o uso da ketamina tanto para dependência química severa quanto para alguns casos de depressão. Entende? É mais por aí que vai. A cannabis já tem essa possibilidade. O MDMA e a psilocibina ainda não. Ainda, no máximo que se tem é uso experimental em universidades pelo mundo para testar para alguns casos. No Brasil, inclusive, nem sei como é que está isso, de liberação para isso, tá bom? Gente, como eu prometi, vamos dar mais uma olhadinha é, nesse nosso glossário aqui. A gente parou aqui no D, né? Pular do D pro. É. Aqui, ó, a dose padrão, que legal, ó. Um volume de bebida alcoólica, por exemplo, um copo de vinho, uma lata de cerveja ou um coquetel que contém destilados, que contém aproximadamente as mesmas quantidades em gramas de etanol, independente do tipo de bebida. O termo geralmente é utilizado para educar usuários de álcool sobre efeitos similares associados ao consumo de diferentes bebidas alcoólicas, servidas em copos ou em recipiente de tamanho padronizado. Por exemplo, os efeitos de um copo de cerveja são equivalentes aos de uma taça de vinho. No Reino Unido, emprega-se o termo unidade, aproximadamente 8 a 9 gramas de etanol. Na literatura norte-americana, uma dose contém cerca de 12 gramas de etanol. Em outros países, a quantidade escolhidas para aproximar de uma dose padrão podem ser maiores ou menores, dependendo do consumo locais e acondicionamento de bebida. Então, fica aí, né, a dose padrão, um copo, né, uma lata. Aí a dose, que eu falei, a cada 1 hora, 2 doses, né, que é a dose não tóxica. Vamos seguir. Vamos ver no E, aqui, verbete que eu tinha separado. Ah, não, eu não separei nenhum no E, não. Pode, não é nada demais, não. Nem no G, nem no F. Aqui, vamos falar um pouco disso aqui, que isso aqui toca muito, às vezes, muita gente aqui que trabalha com essa área. E no F, no G, no F, no E, não teve nada muito. Vocês podem buscar lá e tal. Tá. Só o pessoal, não sei quem não tava na minha aula anterior, porque eu botei botei dois documentos no chat. Então, quem não estava na aula anterior, se puder pedir para os amigos para mandar, tá bom? Foi o glossário de álcool e o curso de formação para conselheiros da Senai, o material. É muito bom também.
Grupos de ajuda mútua. Aqui a gente tem, são grupos no qual o participante se ajudam uns aos outros para recuperar ou manter a remissão da dependência, ou problemas ligados ao álcool e outras drogas. É, sem terapia ou orientação profissional. Os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, o Al-Anon, que fazem parte de uma boa variedade de grupos que seguem os 12 passos, baseado numa abordagem espiritual, não confessional. São importantes grupos deste tipo no campo do álcool e outras drogas. Os grupos de ajuda mútua no campo do álcool datam de washingtonianos de 1840, incluem grupos baseados na Europa, como Blue Cross, Gold Cross, grupos Hudolin e Links. A abordagem de alguns desses grupos possibilita uma orientação profissional ou semiprofissional. No campo do álcool, algumas pensões protegidas ou casas de recuperação ou comunidades terapêuticas para dependentes de outras drogas podem ser considerados como grupos residenciais de ajuda mútua. A expressão grupo de autoajuda é mais usada, mas o grupo de ajuda mútua expressa com mais precisão a importância da ajuda e dos apoios mútuos. Gente, o grupo de ajuda mútua, ele é uma uma um dispositivo, eu diria, no mínimo, curioso, né? É um grupo que aposta que o contato entre pares ele pode ser um agente cuidador, né? Isso é muito relevante, né? E eu tenho contatos com grupos de ajuda mútua e autoajuda há muitos anos, como profissional da área. E uma coisa que eu percebo é que os grupos de autoajuda ou ajuda mútua, eles têm um efeito interessantíssimo no sentido de ser, às vezes, o agente de início do processo. Por quê? Muitos deles, quase todos, trabalham sobre a lógica dos 12 passos. E a lógica dos 12 passos, ela é uma lógica de humildade radical, né? Que deixa eu ver aqui. Da galera que está aqui no curso, eu vejo que tem algumas pessoas que são ex-dependentes. Ou quer dizer, dependentes em tratamento, né? É que esse é o ponto da questão conceitual que eu quero levantar agora. Eles são muito importantes ao trazer essa humildade radical do sujeito, de um lado. De outro, o partilhamento, né? Eh, a partilha de experiências também é interessante. Outro ponto é um grupo em que se produz uma relação de familiaridade e de cuidado, como se fosse o cuidado de um Aí, familiar. olha, claro. O quê? Ó o microfone, gente. Tá. Um apoio, como fosse um apoio familiar, né? Tem a coisa do padrinho, né? Do apadrinhamento, isso é muito forte. Agora, tem três coisas que a gente precisa entender. E aí eu tenho tentado ter muito cuidado em conversar com os colegas de grupo de autoajuda. Os grupos de ajuda mútua, eles têm que se entender como um dispositivo de cuidado entre pares. A transposição dessa metodologia para outros campos, ela é perigosa. Vou dar um exemplo. A gente tem a perspectiva de uma ciência da prevenção ao uso de drogas, né? E nessa perspectiva desse campo científico, muito tem se estudado quais dispositivos têm um maior potencial preventivo. E já está se consagrando uma leitura, a partir dos achados científicos, de que o testemunho não é um bom dispositivo de prevenção. Ele pode, por isso eu disse, eu fiz toda essa introdução, ele pode ser muito potente para aquele cara lá que está lá no grupo de ajuda mútua, e precisando criar interlocução. Mas levar essa mesma estratégia para dentro da sala de aula, por exemplo, os alunos, não é bom. Tem se mostrado perigoso, no sentido de muito mais promover o uso do que prevenir, né? Outra questão importante, os 12 passos, eles são um conjunto de regras e ele tem uma força quando o sujeito voluntariamente adere. Por isso que é interessante, é uma abordagem espiritual, não é uma abordagem espiritual
não vocacionada, né? Não é de uma religião específica, mas tem características parecidas com o funcionamento religioso, porque a regra está lá e ela é para ser seguida pelo sujeito. Ele vai agregar a ela. Quando a gente fala, por exemplo, do cuidado, um tratamento em saúde, é o contrário. O operador de saúde ele precisa se colocar para receber a singularidade da pessoa. É uma outra perspectiva. As tentativas, às vezes, Doutor, que eu vejo de transposição. Pode falar. a Larissa fez uma pergunta aqui no chat. O que Porque difere o agora, grupo? A como eu Larissa estou fez uma compartilhando, pergunta. eu não consigo ver. Pode falar. O que difere o grupo de ajuda mútuo dos grupos terapêuticos com multiprofissionais de saúde? Então, eu acho que agora eu vou responder, inclusive, nesse momento, né? O grupo de autoajuda, ele não, vou falar diretamente, o grupo de autoajuda, ele não tem um compromisso sanitário, ele não tem um compromisso terapêutico, ele tem um compromisso com a sua metodologia. Por isso é um grupo espiritual. Eu sei que se diz espiritual porque uma das regras é que eu sou pequeno, frente a uma força maior, etc. Mas a metodologia toda é espiritual. Então ele se difere de saída por uma questão ética. O grupo, e para mim é sempre a partir da ética que a gente posiciona a saúde. Um grupo de autoajuda ou ajuda mútua, ele não tem um comprometimento terapêutico, ele tem um comprometimento com a sua próprio funcionamento. E esse funcionamento é qual? Ele é o sujeito chegar lá, testemunhar, criar conexão entre os pares, né? Isso é uma coisa. Um grupo terapêutico conduzido por um profissional, primeira questão que difere, ele tem um compromisso terapêutico. Então, ele tem um compromisso com intervenção naqueles corpos e mentes, para quem trabalha com essa perspectiva dual, mas para uma intervenção naqueles sujeitos, se você não difere corpo e mente, né? Visando uma melhoria do quadro de saúde daquele paciente. E aí, o profissional, aí, quando fala grupos de condução terapêutica, eu entendo agora que a gente está falando de grupos conduzidos por psicólogos, tá? Vamos tratar assim. Aí tem questões próprias da ética e da técnica da psicologia, né? O grupo, então, ele vai estar voltado para a intervenção nas variáveis psicológicas, a saber, pensamentos, sentimentos, histórias, visando que essa intervenção ela tenha efeitos terapêuticos sobre o estado desse paciente. Aí, para quem é psicólogo, a gente sabe algumas coisas sobre isso, né? Então, a palavra não é só palavra, a palavra é expressão comportamental. Então, eu vou buscar pela palavra o aprofundamento, a ressignificação, o reposicionamento, que são coisas próprias da. Isso, nenhuma dessas preocupações. Aí, isso exige uma técnica, né? Vamos lá. Ah, tá. E aí tem grupos híbridos, né? Existem grupos, por exemplo, de autoajuda, que eles convocam psicólogos para conduzir. Aí isso aí vai estar no meio do caminho mesmo, né? Aí é um outro processo. Clotilde, você levantou a mão, pode falar. Olá, boa Ah, noite a todos, tá? Boa noite. Pois é, vendo você falando aí sobre o grupo de auto e mútua ajuda, eu acho que eu concordo plenamente com você. E, na verdade, a origem do AA, que foi lá em 1935, ele surgiu, os passos ali, eles são todos mesmo retirados da Bíblia, né? Então, a gente tem uma carga de espiritualidade muito grande. Mas, olha, é um fenômeno, porque eu faço parte do grupo de Amor Exigente, que é um sim. grupo também de auto e mútua ajuda, com diferenças do AA, do NA. A gente Uhum, respeita todos muito, a gente sabe, todos são muito bem aceitos, mas a gente tem princípios, né? E você falou também na prevenção. Então, uma característica muito boa do nosso grupo
é que ele é tanto para a recuperação da dependência química como para a prevenção da dependência química. A gente tem muito forte isso, de trabalhar com criança, de trabalhar, sabe? Essa questão que você falou da escola. Quando a gente começou aqui, a gente tinha depoimentos em escola, levava dependentes lá, e a gente caiu mesmo nessa real. Não é bom Uhum. isso. Não Você é. está dando, você, Sim, porque aí foi um jovem lá, não, porque eu passei isso, 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 mas agora eu estou bem, eu superado. uhum, Então, isso podia aguçar muita curiosidade dos alunos e tal. sim, Nós realmente paramos com isso, que não funciona, e a nossa sim, prevenção tem toda uma outra metodologia, uma outra questão. Mas eu acho fantástico o programa, sabe? sim, Essa sim, metodologia, nós já estamos aqui no Brasil há 42 anos. No Espírito Santo, a gente deve ter uns 28, 27 anos que a gente está movimentando. E é muito importante, porque é uma questão mesmo de empatia. Então, você sim, falou assim: nós não temos um profissional, nós não somos é, profissionais ali, mas nós sim, somos. Somos educadores, temos assistente social, temos psicólogos, temos médicos, engenheiros, como temos pessoas que analfabetas, que a gente tem, que tem sim, dificuldade até de acompanhar o programa e alinhar. Então, mas é uma coisa tão fantástica, porque nós estamos todos uma característica é a horizontalidade. E isso eu uhum, acho que no A, no NA, grupos de comedores anônimos e tal, é assim também. Então é como se a gente tivesse no mesmo barco, né? Então ali ninguém é melhor do que o outro. A gente tem diferentes profissionais ali, mas na hora a gente não pode nem se apresentar. Ah, porque eu sou psicóloga, eu fiz esse curso. Não. Ali a gente é mãe, a gente é pai, ou é esposa, ou é, sabe, sei, a madrinha, a avó do indivíduo que está ali. Então, eu acho que, assim, realmente é um grupo sim. que Bom, tem tem umas questões. funcionado muito, né? Clotilde, você trouxe umas É, questões que eu preciso pontuá-las, muito tá. boas, eu agradeço. A Larissa pediu que eu falasse mais algumas coisas e a gente tem, né, tem um teto aqui, e aí eu preciso Uhum. pontuar algumas coisas que são muito importantes, assim. Primeiro, os grupos de ajuda mútua, eles têm cumprido um papel indiscutível ao longo do século XX. E outra coisa, a gente está muito acostumado a ouvir os grupos de autoajuda dentro do campo das drogas, mas tem grupo de autoajuda para tudo. Tem grupo de autoajuda para veteranos de guerra, tem grupo de autoajuda para mulheres que foram estupradas, tem grupo de autoajuda para mães que perderam filho pela violência. Então, Para jogos também. exatamente. Então, ele não está circunscrito à dependência química. Qual é o princípio do grupo de autoajuda? É o cuidado por pares. Inclusive, isso é importante ser destacado, pois a legislação da RAPS depende desse conceito. A legislação da RAPS, por exemplo, permite, entende equipamentos de ajuda por pares como de interesse para a saúde, mas não são equipamentos de saúde. Isso precisa ficar muito claro. Por quê? Porque ele não tem compromisso sanitário, ele não tem o mesmo compromisso que um profissional de saúde tem. Ele pode dar conta de fazer as coisas sem certos cuidados e com outros cuidados. Isso é importante. Por exemplo, ele vai cumprir uma lacuna que não é para o profissional de saúde cumprir. O apadrinhamento, por exemplo, não é para um serviço de saúde apadrinhar ninguém. Mas isso é tão importante, porque às vezes você tem pessoas que não têm família, a família não aguenta mais. Ninguém perdeu todo mundo, só tá o cara. E o grupo de autoajuda, ele vai cumprir esse papel familiar. Não é para um profissional fazer isso. E não é para ele, inclusive, se ele está nesse lugar, Coutinho, se investir nesse lugar. Se ele, eu sei que tem lá professores, mas lá ele é um par. Ali quem cuida disso, inclusive tem um grande psicanalista argentino que fala disso. Alguns psicanalistas argentinos, a escola da psicanálise argentina falou muito disso, como que você criar dispositivos em que os pares se cuidam. Isso é uma coisa importantíssima, mas que está circunscrito a esse universo. Que a gente não faça essa passagem, porque ela é muito perigosa. Por quê? Eu vou te dar um exemplo aqui do que aconteceu uma vez, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A gente fez uma vez, a gente fez agora um encontro de acolhidos, lembra? Quem estava lá no encontro? A gente fez um encontro só com acolhidos que passaram pela gente. A gente já tinha feito um há muitos anos atrás, em 2020, a gente fez um. E nesse eram 5 acolhidos falando suas experiências, um depois do outro.
Esses 5 acolhidos, todos eram acolhidos bem de NA, assim. Passaram pela gente, passaram por CT, mas eles eram de NA. Eles eram bem que eles tinham um discurso de NA. E tem uma coisa que o NA finca pé, que é: eu sou portador de uma doença incurável, né? E preciso estar atento, sou um adicto em recuperação. Essa é uma fala, eu disse, né? Ela é muito importante para tirar, às vezes, o cara de um lugar e colocar em outro. Isso é muito rico, né? E para alguns sujeitos vai ser a barca dele para a vida inteira. Um negócio que ele se apegou ali que vai servir para ele. Quem sou eu, enquanto pensador, pesquisador da espécie humana, né? Do psique humana, se eu não considerar que para alguns sujeitos isso é muito importante? Aí os sujeitos falaram, 5. Todos 5, um discurso bem NA. O cara falou assim, não falou: ah, pá, eu sou um adicto em recuperação, perdi tudo na minha vida, e eu sei que todo dia eu tenho que estar atento, porque isso, né, uma recaída eu posso, né? Os 5 falaram. O último cara, ele começou dizendo assim, ele falou: olha, realmente, quando eu percebi a doença foi muito importante para mim, etc, babá, e... é, consegui recuperar minha família e tal e tal. Aí ele olhou para os amigos e falou assim: amigos, eu queria pedir licença para vocês para falar uma coisa aqui que é um entendimento meu, assim, e eu não queria. Ele falou assim: eu não queria desrespeitar a fala de ninguém. Ele falou: meus amigos costumam dizer que é um leão por dia da dependência química. Aí ele falou uma coisa muito forte. Ele falou assim: eu, em algum momento, tive que abandonar esse discurso. Porque se fosse um leão por dia, o leão ia me comer. Veja bem, o AA, ele não tem suporte para quando o cara falar isso, você tá lá para ajudar ele a elaborar isso e conseguir pensar isso. Isso é trabalho de um psicólogo que vai ajudar. É o psicólogo que vai estar lá nessa hora. Porque, claro, se ele tem esse insight também e sai doido babando, eu não preciso mais de AA, esse negócio aí já me ajudou, agora eu vou tentar para minha vida. A chance dele ter uma recaída é grande, eu não tenho dúvida. Agora imagina que ele está ao mesmo tempo no AI e no psicólogo. E ele pode ter alguém que vai acolher terapeuticamente essa fala. A potência disso é muito grande. Entende? A potência é muito grande. Porque aí você tem dois registros diferentes. Porque para um psicólogo, uma fala não é uma conversa. Para um psicólogo, uma fala de um paciente não é um testemunho. Ele é um material de trabalho. No AA, ele é uma conversa, ele é criação de conexão, ele é testemunho. Isso é muito rico dentro desse registro. Especialmente porque foi o começo da aula de hoje. A sociedade de livre comércio nos deixa carente de conexão. Então, dispositivos de conexão são muito ricos. A gente precisa alimentá-los, né? Isso é muito forte. Aí eu preciso, só para a gente acabar a aula de hoje, gente, porque vai acabar, o nosso teto é 8 horas. A colega Larissa perguntou assim: se possível, falar mais um pouquinho sobre por que você colocar o grupo terapêutico é conduzido por psicólogo. Pergunto, pois as condições dos grupos são por diversos profissionais da saúde de áreas distintas. Eu não acho que um grupo. Aqui é uma defesa pessoal. Não, é uma defesa técnica. Olha só, me acompanha no meu pensamento aqui. Todo mundo come, não é? Todo mundo come. O ser humano come, não é isso? Agora, o que faz o trabalho do fisioterapeuta, o trabalho do nutricionista ser terapeuta? O que faz o trabalho do terapeuta, do nutricionista ser terapêutico? É que ele vai, tecnicamente, tratar a forma como você come. Então, ele pega algo ordinário da condição humana, que é comer, e vai movimentar isso como espaço, como objeto de trabalho para alterar alguma coisa na sua saúde. Todo mundo se movimenta, não é? Todo mundo se movimenta. O que faz o trabalho do fisioterapeuta ser fisioterapêutico? É que ele vai usar tecnicamente o movimento para que aquilo tenha um efeito terapêutico. Todo mundo conversa, todo mundo chora, todo mundo se relaciona, todo mundo está em grupos, desde que a gente nasce até que a gente vai morrer. O que faz um grupo ser terapêutico para um psicólogo? Nenhuma outra profissão tem como saber. Porque a gente passou a vida inteira estudando para tecnicamente operar isso. Então, eu faço essa defesa, uma defesa que tem fundamento. Eu não estou dizendo que grupos têm que ser conduzidos por psicólogos, não. Acho que grupo é da espécie humana.
Pode ter grupos os mais variados. Agora, grupos psicoterapêuticos, grupos terapêuticos, vou botar grupos terapêuticos. Eu não consigo imaginar nenhuma outra profissão fazendo. Eu perguntaria para um enfermeiro, como que você faz para um grupo ser terapêutico? Eu perguntaria para um assistente social, como que você faz para um grupo ser terapêutico? Como que você vai tecnicamente operar aquilo dali? E aí, gente, tem coisa, eu vou dar só um exemplo. Tem coisa que pode desgraçar a cabeça das pessoas. Vamos supor que você estudou meia dúzia de coisas da psicologia e você decide assim: olha, hoje nós vamos fazer aqui um exercício de respiração com aprofundamento aqui de alguns sentimentos. Depois cada um vai falar da sua experiência de violência que se viu na vida. Aí você fala tudo isso. Aí depois, no final, você bota um, um- uma mensagem de texto daquelas padrão qualquer. Eu já vi isso acontecendo, tá? Estou dando esse exemplo que eu já vi acontecendo. Você bota uma mensagem padrão daquelas assim, tipo assim, seja forte, você aguenta e não sei o que, não sei o que. O que que você acha que pode acontecer com uma coisa dessa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu peguei uma paciente que tinha acabado de participar de um grupo desse, uma paciente que foi violentada. E aí ela participou de um grupo desse conduzido por outra pessoa que tentou fazer um treino de técnica desse. Quando ela chegou para mim, ela tinha tentado suicídio porque ela ficava no espelho. Houve uma atividade como essa, e aí, no final, a pessoa botou uma mensagem motivacional dessa genérica. A menina passava a semana na frente do espelho repetindo a mensagem e chorando, desesperada, porque ela não conseguia ser aquela pessoa forte, independente e tal. E nisso ela tentou suicídio. Então, para mim, por mais que não esteja ainda escrito, e essa é uma defesa que eu faço dentro do meu conselho, para que se tenha essa possibilidade, que um grupo terapêutico seja conduzido por psicólogo, eu quero perguntar para outra profissão como é que ele faz para ser terapêutico. Porque é perigoso, é extremamente perigoso. Por exemplo, eu lecionei durante anos na universidade a disciplina de psicologia de grupos. Teve uma vez, e aí a gente permitia que as pessoas fizessem grupo. E isso aqui é público, tá? O outro caso eu posso contar, porque é muito difícil que vocês identifiquem essa paciente, é anos, quase 15 anos atrás. Mas em um outro momento, a gente fez, os alunos, qual era a metodologia? Os alunos aplicavam diferentes correntes de técnicas psicológicas de grupo neles mesmos. E para você ter uma ideia, o aluno fizeram uma atividade que era uma atividade de botar os grupos com perspectivas distintas para debaterem e guerrearem assim, sabe? Guerrearem de debate e ficava trocando um com o outro e tal. E depois disso, eles fizeram uma atividade de imersão assim e botaram ao final disso um discurso do Enéas contra a a Comissão da Verdade, lembra da Comissão da Verdade que estava procurando o pessoal, os corpos, as ossadas das pessoas que sumiram durante a ditadura? Eles botaram um negócio desse no meio da pessoal lá em uma imersão e tal. Ali eles podem cometer esse erro, inclusive eles assinam termos de compromisso para cometerem erro, porque é nessa hora que a gente pode cometer esse tipo de erro. Mas é esse tipo de coisa atroz que acontece, gente. E acontece mesmo. Acontece. Um colega de uma outra profissão pegou uma pessoa surtada num grupo. Ela chegou e falou assim: Vem cá, vou te dar um abraço para te acalmar. A pessoa pegou um bolo de dinheiro e tacou na cara dela. Eu tô te dando alguns exemplos de como que não pode. Por que que não pode ser psicólogo? Por que que não pode não ser psicólogo, né? Mas, Porque bem ou Getúlio, mal, pode falar, pois é, sou. não, é interessante realmente o que você está dizendo, mas assim, para o nosso grupo nós temos bastante consciência das nossas É, limitações, né, nessa questão aí. E a gente trabalha muito com o pessoal da saúde mental. Então a gente é, tem pessoas, psiquiatra, clínica, sabe, psicólogo. Então a gente é, tem muito isso. E a gente reconhece que ali nosso tempo de 2 horas é muito limitado e que a gente, não, você precisa ser encaminhado. Então a gente, sei. sabe, Não, a gente claro, faz muito Cristiano. isso aí. E outra coisa, Tranquilo. essa questão dessa apresentação
informação do NA e do AA e dos grupos, nós realmente não temos. A gente chegou Não, num nível que o pessoal da sobriedade, ele, porque senão você fica muito marcado. Eu não tô sou nem falando. dependente de Sei, recuperação por tanto tempo, claro, tarará. Então, é claro, uma coisa que fica muito marcada. Então, a gente entende, a gente tem um grupo de sobriedade forte pelo Brasil todo, mais do que sei, aqui em Vitória, mas eles entendem que é bola para frente. sei. Eles passaram, Claro. senão fica uma coisa engessada em cima Não, da Cotilho, vida. eu não tô nem respondendo a você, não. Eu Uhum. estou respondendo Eu mais sei, não, ao eu que a Larice entendi. me perguntou É, aqui. Por que que eu aham, entendo isso? Eu entendo, aí eu, para isso. terminar essa Não, resposta, é eu acho que os diferente o grupos, grupo, eu é. acho que Grupo de. os grupos, eles podem ser conduzidos por qualquer profissional. E eu acho legal ter um monte. Lá, por Uhum, exemplo, os grupos de cidadania conduzidos por assistentes sociais são lindos, assim, tem ótimos trabalhos, sacou? Agora uhum, e outra coisa, os grupos de autoajuda que eu te falei, eles têm como mediador, o sentido que um grupo de autoajuda produz é que alguém na mesma condição que eu vai me ajudar. Isso é muito forte. uhum. E A, aí ex- a não experiência de um ajudando o ajuda o outro. outro. O E que aí não não deu certo com uma família pode não dar isso, isso. também. E aí vai a coisa Isso aí está fluindo, em outro né? lugar. Isso está em outro lugar ético-técnico. O grupo de autoajuda, ele não é obrigado a se ocupar das mesmas questões que a gente se ocupa como profissional da área. Entende? Então, por exemplo, uma coisa importante, uma profissão, ela não é dada só pelo que você estuda também. Ela é dada pelo que você treina. E as operações com o silêncio são muito difíceis para profissionais que não são psicólogos. É muito difícil lidar com silêncio, aquele silêncio de angústia, às vezes. É muito difícil lidar com a finalização de alguns processos quando você está lidando com isso. Você fica agoniado para poder, vamos dar aqui, vamos falar uma coisa para as pessoas. Num grupo de autoajuda, não tem problema nenhum, faz parte do processo. É esperado que se tenha isso. Num grupo psicológico, num grupo de atendimento psicológico, não. Num grupo terapêutico, não. Né? Agora, existem outros grupos, né? Existem muitos grupos que podem ser conduzidos. A gente tem um grupo de monitoramento lá, que é conduzido por profissional de saúde, que não é necessariamente psicólogo. Esse grupo de monitoramento tem em função, assim, de como é que tá isso, como é que tá. O psiquiatra vai lá e vê como é que tá a evolução disso. É muito mais é terapêutico se a gente abriu, aí só para que eu não pareça que eu estou sendo muito tirânico, mas não é psicoterapêutico, tá? É terapêutico numa acepção ampla. Então, assim, então vamos lá, vamos fechar um pouco esse grupos psicoterapêuticos são para mim são por psicólogos. Grupos terapêuticos, vamos pensar então que é todo grupo que possa ser no campo da saúde, Larissa. Aí a gente pode chegar a uma conclusão que tá, um profissional de saúde conduz. Então, um grupo terapêutico no sentido aqui de um grupo de monitoramento, por exemplo, que um psiquiatra acompanha vários profissionais, vários pacientes para saber como está a evolução daquelas doenças, né? A única questão para mim é que aí a gente não chama de terapêutico porque o grupo não está sendo terapêutico. É a mesma coisa que, por exemplo, eu sou contra ardentemente o conceito de comunidade terapêutica. Não é a mesma coisa que dizer que não possa haver casas de acolhimento entre pares, que pode, né? Tem o seu ganho. Agora, a ideia de uma comunidade, as comunidades como a gente tem, elas não são terapêuticas. Isso não tô dizendo que as comunidades são mal, não, gente. Estou dizendo que elas não são terapêuticas porque, para ser terapêutico, tem algumas premissas. São casas de acolhimento, né, que fazem esse acolhimento e dão suporte. Aí, se esse acolhimento pode ter um efeito terapêutico na pessoa, isso é um outro debate que se aprofunda para muitas outras aulas, tá certo? No limite como a gente vê aqui, esse glossário ele é muito rico em dizer isso. O que se convencionou chamado de comunidade terapêutica no Brasil está mais próximo dos grupos de autoajuda. E como é que é? Isso não é isso não é pejorativo, não. Isso é só situar cada coisa no seu lugar, né? Os grupos de autoajuda e o que se chama comunidade terapêutica no Brasil está muito próximo. Acontece que no Brasil as comunidades terapêuticas ou os casas de acolhimento, que era o nome anterior, ou comunidade de acolhimento, seja lá, elas também se situaram muito próximas dos serviços de acolhimento e passou a ofertar esse tipo de coisa. Aí é um segundo debate a se fazer, para ficar mais técnico isso.
desde que a gente tenha o cuidado de entender o que é cada funcionamento. Tanto é parecido que as comunidades, elas têm seus códigos de conduta, de regra, que o cara adere voluntariamente e que pode ter um efeito benéfico na vida dele, né? Sem discutir. Mas não vai ter o comprometimento que um hospital, que um psiquiatra, que um psicólogo, que uma unidade de saúde, entende? Essas coisas precisam estar bem definidas, né? Gente, vamos encerrando por hoje. Foi legal, a gente conversou bastante. Divertido estar com vocês. É, eu não, eu não dou mais aula para vocês hoje, mas hoje, ó, para esse curso. Daqui para frente vocês vão ter aula com a Natália e com a Luciana. Foi um prazer imenso estar com vocês. Estou sempre por aí, tá? Quiserem falar comigo, quiserem marcar visita lá, eu sou o gerente do CAAD. Então, podem chegar lá no CAAD quando precisar, tá certo? Algumas carinhas aqui a gente já é parceiro há um tempo, Clotilde, Luiz, né, entre outros, Giovana, que é a nossa querida lá, Tamires. Agradecer o Rodolfo pela parceria aqui e vamos seguindo, tá bom? Um abraço, tchau para todos vocês, beijo. Boa noite, pessoal. Só para fazer o que o Luciano Obrigada. pediu para eu perguntar algo para vocês. Vocês estão recebendo um e-mail com os links das aulas? Tá tudo certinho? Eu Bom, não estou recebendo, Rodolfo. Eu tá. olho no spam, eu não recebi. Da de hoje, eu só entrei porque a Luciana mandou agora por último o link para Hum. mim. Não estou recebendo, não. Tá Tá. bom. Então, seria possível vocês colocar. Vou fazer o seguinte, então. Vou mandar um e-mail amanhã de confirmação para todo mundo que assinou a lista de presença aqui. Provavelmente o e-mail de vocês está aqui. Só que tem muita Uhum. gente dizendo que não está recebendo esse e-mail e eu me baseei na lista de. Não recebi, não. Tá bom, então. Eu vou começar a E mandar eu, para. e eu olhei no spam, entendeu tudo, mas não tá vindo. Tá, já são 3 pessoas dizendo que não estão É. recebendo. Eu fiquei até na dúvida se teria hoje ou se seria quarta-feira de novo a aula, ou quinta, entendeu? Aí, por isso. Uhum. Então tá bom então, gente. Amanhã eu vou estar enviando Tá, e-mail de novo, aí vou tá enviar os bom. outros links, tá bom? Boa noite Tá. para todos, hein? E continua segunda-feira a aula, né? Sempre segunda. Isso, segundo. Sempre segunda. Tá bom. Boa noite, Boa noite. gente. Tchau.